A paz do Senhor para os irmãos. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. No capítulo 11, nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa. Nós vamos ler do capítulo 11, a partir do verso 19 até o 30, e depois o 13, do 1 ao 3. Os irmãos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviveria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Agora o capítulo 3, do 1 ao 3. 13, do 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Amém. Que a tua palavra seja a nossa regra, teu Espírito Santo, o nosso mestre, e a tua maior glória, a nossa ocupação suprema, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, em um tempo em que muitos desejam divulgar seu nome, ter seguidores nas redes sociais, ou divulgarem seus discursos, suas ideias, ou até mesmo suas denominações, é bom lembrarmos que, se Deus quiser que o meu nome seja conhecido, Ele fará. Mas isso não deve ser uma busca frequente das pessoas. Mas nós temos visto que isso tem acontecido. Pois grande parte do trabalho que Deus fez no mundo até hoje e tem feito foi por meio de pessoas que nós não sabemos os seus nomes.
são por meio de pessoas anônimas. Quer ver um exemplo? A Bíblia está cheia de anônimos que Deus usou. No livro de Reis, em 1 Reis, fala de um homem que Deus o trouxe para uma advertência a Jeroboão. Ele profetizou o nascimento do rei Josias e disse que esse faria uma reforma na sua nação. Como que era o nome desse profeta? Vocês não sabem, né? Nós não sabemos. A Bíblia chama um homem de Deus. É um homem de Deus, anônimo. Quer ver mais alguns exemplos? Qual era o nome dos 7.000? 7.000 pessoas, 7.000 homens, que não se dobraram para adorar Baal, nem o beijaram no tempo de Elias. Não é um, nem dois, 7.000. Nós não sabemos como eles se chamavam. Você se lembra o nome do jovem que ofereceu os 5 pães e os 2 peixinhos para os discípulos de Jesus fazerem, por meio de Cristo, aquela multiplicação que alimentou tantas pessoas? Não sabemos o nome dele. O nome daquela menina que falou: se o meu senhor Naamã soubesse que existe um profeta em Israel, ele curaria dessa lepra. Como que é o nome dela? Nós não sabemos. Por que eu estou dizendo isso? Porque em um tempo que muita gente quer popularidade, às vezes nós perdemos a essência de que a maioria do trabalho realizado na obra de Deus são por pessoas anônimas. Tem mais um anônimo. Nós estudamos e falamos muito hoje, a Neuza falou sobre o sacrifício de Cristo, e quando ele está ali na Páscoa, aonde ele instituiu a ceia do Senhor, aonde ele pregou e ensinou, aonde foi um evento maravilhoso, a nova aliança estava sendo inaugurada ali, pelo sangue de Cristo. O dono daquela casa emprestou, era uma casa que já estava mobilada. Vocês sabem o nome desse cara? Não, a Bíblia não fala o nome dele, mas foi assim algo, providência de Deus, e os discípulos acharam a casa toda mobiliada e fizeram os preparativos da Páscoa ali. Assim nós iniciamos os versos que lemos a partir do versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. O primeiro ponto que nós vamos destacar aqui nessa meditação nossa hoje é o seguinte: a igreja é formada por homens e mulheres que foram salvos pela graça do nosso Deus e servem o nosso Senhor Jesus Cristo onde estiverem. Alguns conhecidos, muitos não. Muitos servos anônimos. Vejamos um exemplo que está logo nesse texto que eu li. O primeiro exemplo é que a igreja está fugindo. Se vocês se lembram, na semana passada nós vimos sobre a igreja perseguida e vimos como eles são forçados a fugir de alguns lugares para outros em busca de sobrevivência. Isso não é novo, isso sempre aconteceu e na igreja primitiva também aconteceu. Vocês conhecem a vida de Estevão, nós já pregamos e ensinamos na escola bíblica sobre ele. E aqui está mais um resultado e a influência do que aconteceu por meio da vida desse homem. Depois que ele foi morto, desencadeou uma perseguição enorme sobre a igreja na Judéia, e muitos fugiram, exceto os apóstolos. E eles fugiram, mas onde eles passavam, eles começavam e continuavam anunciando a palavra de Deus. O que nós podemos aprender com esse primeiro verso? Estevão é a parte da igreja direcionada por Deus, pois ele era cheio do Espírito Santo. Estevão faz parte da igreja. O que a Bíblia fala da vida de Estevão? Ficamos conhecendo o seu nome em meio a um problema, lá em Atos 6. Vocês se lembram do problema de Atos 6? Foi quando, em uma obra que a igreja estava engajada, uma obra social, algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. O apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo,
soube que não era lícito eles deixarem as mesas, ou deixarem a pregação para servir as mesas. E então ele fala para a igreja: escolhem aí 7 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que nós colocamos esse cargo na mão deles. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E qual foi o primeiro nome que a igreja sugeriu? Estevão. Por quê? Ele tinha todas as características. Esse homem era cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria, e era conhecido da igreja. E dentre todos os diáconos que foram instituídos naquela reunião, 2 deles se destacaram grandemente. E não somente em servir as mesas, isso que é incrível. Eles se destacaram na pregação do evangelho, eles se destacaram em milagres e prodígios, eles se destacaram em ser uma defesa do evangelho. Filipe foi para Samaria e fundou a igreja lá. E Estevão começou a anunciar o evangelho. E muitas pessoas ficaram irritadas com Estevão, movidos de inveja, porque eles não conseguiam vencer num debate. Eles até debatiam com Estevão, mas falava que eles não resistiam à sabedoria de Estevão, e por isso eles ficaram irados. E por causa dessa inveja, eles tramaram mentiras, levaram ele às autoridades religiosas e tramaram a morte e apedrejaram esse homem. Esse é um dos discípulos de Cristo que fazem parte da igreja de Deus, que são conhecidos. A influência na vida de Estevão, tanto antes de morrer quanto depois, foi que Deus estava com ele. E mesmo depois da morte, muitas pessoas foram influenciadas. Eles fugiam, mas não negavam, não voltavam atrás nas suas convicções, e por onde passavam, anunciavam a palavra do Senhor Jesus. Mas nem todo mundo, como eu falei, é conhecido como Estevão. O texto diz que, por causa da perseguição, muitos fugiram, dispersos. Eles chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra do Senhor. Mas destaca uma coisa: apenas aos judeus. E aí você pergunta, mas por que isso, né? Por que eles anunciavam apenas aos judeus? Bem, se você leu o capítulo 10, ou se você já leu o capítulo 10 de Atos, você vê que até mesmo um apóstolo chamado Pedro, homem usado por Deus, ele tem dificuldade para entender que Deus agora abriu as portas para os gentios também. Se não é Deus intervir nisso, dar uma revelação para ele, um anjo aparecer para Cornélio, mandar chamar Pedro, e para que tanto o preconceito de Pedro, quanto ele veja a obra que Deus está fazendo, até o apóstolo tem dificuldade para pregar para outras pessoas. Quando ele chega na casa de Cornélio, no capítulo anterior, ele fala assim: vocês sabem que o que eu estou fazendo é ilícito, o judeu não pode entrar na casa de um gentil. Mas como que eu ia ir contra tudo que Deus me falou? Tudo que Deus abriu os meus olhos? Então me conte, por que você me chamou? Então Cornélio começa a contar para ele que tinha um anjo quase a 3ª hora, quase as 3 horas da tarde, aparecido, e falado para ele enviar alguém para buscar Pedro, que estava na casa de um Simão, curtidor. E ele faz exatamente isso. E quando ele chega, agora todos nós estamos aqui, para ouvir o que Deus tem a te dizer. Então Pedro começa a pregar o evangelho, e ele não termina o sermão. Na metade, o Espírito Santo já está descendo sobre eles. Então, veja que não é somente esses irmãos anônimos, mas até mesmo os apóstolos têm dificuldade para entender o que Deus está fazendo. Então é por isso que esses crentes que saem da Judéia sendo perseguidos, por causa da perseguição que veio por causa de Estevão, eles começam a pregar somente aos judeus. Por onde eles passam, você é judeu? E eles pregam. Judeus cristãos pregando a judeus não cristãos, e os não cristãos, muitos se convertendo. Porém, tem um outro grupo, o segundo grupo de anônimos, no verso 20, olha aí. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Uns estão falando somente aos judeus, mas alguns, esses também eram judeus,
mas parece que tinham um conhecimento a mais, ou ficaram sabendo do testemunho de Pedro. Pois você lembra que quando os judeus de Jerusalém ficam sabendo que Pedro entrou na casa de Cornélio, chamam ele para uma avaliação, chamam ele para saber, por que você fez isso? Então, quando Pedro relata para eles, tanto a visão, tanto como o anjo apareceu a Cornélio, quanto o dom que veio para Cornélio e a sua família, o mesmo que aconteceu com nós lá no dia de Pentecostes, como que eu ia negar a água para esses que já tinham recebido o Espírito Santo como nós no início? Então, sabendo disso, eles, o Senhor também abriu a porta para os gentios, e todos eles ficam felizes. Pode ser que esses judeus agora que estão anunciando as boas novas também aos gregos, e aqui quando fala gregos, não é somente um grupo, mas todos aqueles que não são judeus, que não são descendentes étnicos de Abraão, eles agora são denominados gregos. Então, esses discípulos anônimos também começam a anunciar o evangelho a eles. Onde? Lá nessa cidade de Antioquia. E agora, o texto que vai vir em seguida é que a mão de Deus está guiando essas pessoas anônimas. Estevão nós conhecemos, mas já morreu. E aí eu posso fazer uma pergunta: quem fundou a igreja de Antioquia? Não sabemos. Você não sabe, eu não sei, nós não sabemos. É óbvio que Deus sabe. É óbvio que o Espírito Santo os guiou, sabe, porque quem foi o primeiro a pregar nessa cidade, a judeus ou a gentios, quem foi o primeiro a lançar as suas redes e anunciar o evangelho nessa cidade? Não foram os apóstolos, não foram os profetas conhecidos daquela igreja, daquela época, porém foram pessoas anônimas. E sabe o que dá alegria para muitos cristãos, ânimo para vocês continuarem no trabalho, é que por mais que nós nunca tenhamos o nosso nome conhecido, registrado, Deus sabe o nome de cada um e sabe como você se dedicou ao ministério, à obra que Ele confiou nas suas mãos. Você não precisa ter o seu nome conhecido pelas pessoas, mas Deus, sabendo disso, enviou esses homens para lá. Nós não sabemos nem se eram homens, poderia ser mulheres que chegaram lá e começaram a anunciar o evangelho. São pessoas desconhecidas, anônimas, mas tem um segredo aí. Um segredo ou uma diferença na vida dessas pessoas anônimas, que eu acho que é a chave de toda a igreja, que é direcionada por Deus, direcionada pelo Espírito Santo, que está no verso 21. O que diz o verso 21? A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Essa é a grande diferença na vida de uma igreja direcionada por Deus. Eu esqueci de falar o tema, da nossa meditação. Qual é o tema da nossa meditação? Uma igreja direcionada por Deus. Então, esses irmãos, Estevão, bem no início, esses irmãos anônimos, todos estão sendo direcionados por Deus. E é somente por causa da direção, sendo guiados pelo Espírito, que eles estão fazendo isso. O verso 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram. A diferença da vida de uma pessoa ou de uma comunidade está nesse verso 21. A mão do Senhor, em teologia a gente chama disso de antropomorfismo. Eu acho que essa é a palavra. É óbvio que Deus, o Pai, é Espírito, e Ele não tem uma mão, literalmente, Ele não tem os olhos, literalmente, mas a Bíblia usa a linguagem do corpo humano para falar de Deus. Então, ela usa a linguagem que eu e você conhecemos para falar do agir de Deus. E isso você vai encontrar muito
nos Salmos, Neemias fala muito isso. Senhor, esse povo ainda é o seu povo. Esse povo são aqueles que o Senhor os tirou com mão forte lá do Egito. A mão do Senhor os tirou do Egito. Mas eu selecionei aqui 2 textos que eu acho lindo, que está no livro de Isaías. Isaías 14, livro de Isaías 14, 27 diz assim: pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Ele está falando que é um juízo que viria sobre uma nação. Ele fala, se Deus ele estabeleceu um propósito, quem pode impedir? Se a mão do Senhor, que ele coloca, está estendida, quem pode fazê-la recuar? Seria algum poder que poderia fazer a mão do Senhor recuar? É óbvio que não. Tem um outro texto em Isaías, que está em Isaías 43, verso 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse é um texto muito conhecido. O que ele está querendo dizer? Todos os autores, quando eles falam da mão de Deus, do seu braço forte, o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer isso, que quando Deus estabelece o seu plano, Ele age com poder. É óbvio que você não vai ver uma grande mão fazendo, mas nos bastidores, mesmo que você não veja um poder sobrenatural agindo, Deus está ali. E quando Ele está ali, operando com a sua forte mão, por meio de homens, por meio de milagres, por meio da natureza, por meio de exércitos, por meio de animais, seja quaisquer forem os meios que Ele utiliza, ninguém pode impedir. É lindo isso, porque o verso diz, a mão do Senhor estava sobre eles. Eles quem? Um monte de servos anônimos. Um monte de homens e mulheres que nós não sabemos os nomes. Só a eternidade, só na nova vida nós vamos saber quem foi o fundador da igreja de Antioquia. Quem que anunciou o primeiro evangelho lá? Quem que estava entre eles? Foi ele, Deus sabe, o Espírito Santo nós vamos conhecer. Mas por meio da mão do Senhor eles fizeram isso. Tudo, toda a obra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Esse é o diferencial. Se a mão do Senhor estiver sobre a sua vida, estiver sobre a minha vida, se estiver sobre a nossa comunidade, a nossa igreja, nós vamos fazer diferença. E não há ninguém que possa impedir. Quer ver uma coisa? Quando você lê Gênesis capítulo 39, Gênesis capítulo 39, ele vai falar da vida de José. E quando você nota a sequência, tem uma frase que sempre vai se repetir. Então José foi vendido como escravo, e foi vendido e foi comprado por Potifar, chefe da guarda, mas a mão do Senhor estava com ele. Então José foi lançado no cárcere, mas a mão do Senhor estava sobre ele. Então o carcereiro deixou que José cuidasse da cadeia, porque viu que o Senhor estava com ele. Essa é a grande diferença. Qual era o segredo da vida de José? O que o Senhor estava com ele. Seja vendido, seja escravo, seja no trono, seja na casa do seu pai. Se o Senhor estiver conosco, não importa onde nós vamos estar. Seja num palácio, seja na cadeia, seja numa comunidade, a mão do Senhor está agindo, quem que pode impedir? É óbvio que ninguém pode. E isso é o que nós vemos nesse texto. E essa era a diferença desses nossos irmãos anônimos. Quando você estiver, eu já lhe disse isso. Seguindo, no verso 22, há uma coisa notória. Verso 22 começa assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Aí você pergunta, que fatos que aconteceu? Bom, não era tão perto assim, então demorou alguns, dias, meses, para chegar notícia lá em Jerusalém. Vocês não sabem o que está acontecendo. O quê?
O evangelho está sendo anunciado lá em Antioquia. E para vocês terem uma ideia, não foram nenhum dos 6 apóstolos que pregaram lá, foram os cristãos. Quem foi? Não sei. Mas olha, Deus está trabalhando lá naquela cidade. Está tendo um avivamento lá. Automaticamente, eles vão atrás de um homem chamado Barnabé. E o envia para lá. E quando você lê o texto, você fala assim, mas por que sempre isso? Vocês se lembram que quando Felipe, ele começa a pregar em Samaria, os apóstolos vão lá, Pedro e João vão lá, quando Pedro pega na casa de Cornélio, depois uma comissão dos judeus chama ele para dar um relatório, por que você fez isso? Agora o evangelho chega em Antioquia e Jerusalém envia Barnabé para lá. Aí você pode se perguntar, por que eles fazem isso? Qual é a preocupação? A preocupação é o seguinte, os apóstolos, eles foram comissionados por Jesus para divulgar o evangelho. É óbvio que eles não devem e não são os únicos a fazer isso, cristãos anônimos fazem, estão corretos, porque a mão do Senhor está sobre eles, mas eles têm que saber, é o evangelho? Está certo o que eles estão fazendo? Tem alguma heresia? Eles estão entrando por outros caminhos? Eu preciso ter um relatório disso. E quem melhor? Alguém que... O Barnabé. O Barnabé vai para lá. E Barnabé agora, ele é enviado da igreja de Jerusalém para saber o que está acontecendo na igreja de Antioquia. Pois, se tiver acontecendo algo que não seja o evangelho, ou que a centralidade não seja Jesus, ou que esteja acontecendo alguns desvios por meio de heresias, falsos mestres, Barnabé ele vai nos contar. Então eles enviam, e não teria um homem melhor para eles enviar do que Barnabé. É a segunda pessoa no texto que é conhecido. Diz o texto, eu vou ler novamente. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Bom, a igreja está formada, certo? Barnabé não foi fundar a igreja, ele foi só verificar. E quando ele chega lá, veja como que um homem cheio do Espírito Santo, ele já sabe o que é uma igreja, ele já tem experiência na igreja de Jerusalém, ele sabe os costumes, os ritos, o que eles fazem lá. Mas quando ele chega numa igreja onde era uma multicultura, judeus, gentios, uma mistura de raças, todos convivendo ali, pelo que nós estudamos, era uma cidade enorme, Antioquia, a terceira maior, e muita gente habitava ali. Então essa igreja, no mínimo, já tinha muitos membros. E quando ele chega ali, a Bíblia fala que ele vê a graça de Deus. E como que você consegue ver a graça de Deus? Ele conhece a graça de Deus. Então ele vê pessoas ali se amando, cultuando junto, um ajudando o outro. E Barnabé vendo tudo aquilo, ele fica empolgado. Ao ponto dele não falar, não tem nada de errado que vocês estão fazendo. Ele não trouxe o modelo, ele não trouxe, vocês não podem fazer isso, aquilo. Ele não ficou com inveja. Porque não pense que no meio dos cristãos não tem inveja, tem sim. Algumas igrejas estão se destacando, estão crescendo, ou pelo menos a graça de Deus está habitando lá. Houve um avivamento lá, em vez de vir um para somar, ele não, mas lá... Não, ele começa a dar um relatório ao contrário. E às vezes não é nem o que está acontecendo, é porque ele está enciumado. Barnabé vem de uma igreja cheia do Espírito Santo, Jerusalém, que recebeu um avivamento, mas quando ele chega em Antioquia, o relato que provavelmente no futuro ele deu é que eu vi a graça de Deus habitando naqueles irmãos. Quando eu vi a graça de Deus, eu não dei nenhuma recomendação. Sabe o que ele fala? Ele fala somente isso. Os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. É óbvio, esse homem, Barnabé, ele é muito falado no livro de Atos. Se vocês voltarem um pouquinho, voltem aí um pouquinho.
Atos capítulo 5, Atos capítulo 4. O seu nome não era Barnabé. Barnabé, na realidade, é um apelido que ele recebeu dos apóstolos. O seu nome era José. E veja a característica deste homem. No capítulo 4, verso 36, diz um pouco sobre ele. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa, em algumas versões vão estar assim, filhos da consolação. Filho da consolação. A NVI traduz. O que significa esse filho da consolação? Encorajador. Era esse apelido que os apóstolos deram a ele. E você vai entender por que Barnabé é encorajador, ou filho da consolação. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Por que ele fez isso? Multidão de gente, cresceu demais a igreja. 3.000, 5.000, as necessidades aumentaram, os apóstolos. Gente, nós temos um monte de gente precisando. Barnabé era um homem de posses. E ele foi lá vender um campo que ele tinha e está aqui. E Lucas nos fala que ele era um homem de Chipre. Lembra que quando lá no capítulo que estamos lendo, muitos cipriotas... então deve ser, quem começou a pregar lá eram anônimos lá de Chipre, da sua cidade natal. Barnabé, é melhor que você vá. Você já conhece alguém lá então. Então você vai verificar para nós o que está acontecendo lá. Esse era um homem bom, que Lucas fala. E ele era encorajador. Veja mais, seguindo aí adiante, dê uma olhada comigo no capítulo 9 agora. Capítulo 9, a partir do verso 26, olha que a Bíblia fala desse homem, José, com o apelido Barnabé. Capítulo 9, versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Está falando aí de Saulo. Paulo tinha se convertido. Quando ele chega a Jerusalém, que ele fugiu lá de Damasco, todo mundo fugia dele porque tinha medo, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor Jesus. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Quem que apaziguou o medo dos discípulos e com a conversão de Saulo? Barnabé. Quando a igreja de Jerusalém estava com medo, não, esse cara aí até outro dia ele estava matando a gente, estava perseguindo a gente. Não é crente coisa nenhuma, está fingindo. Como a gente chama? O cara que se infiltra. Ele está se infiltrando, o impostor no meio da igreja, ele quer acabar conosco. Quem vai destruir essa barreira de divisão é o Barnabé. É por isso que ele é um encorajador. Ele vai lá e fala, não, gente, vocês não conhecem o Paulo direito. Olha, ele teve uma visão, ele viu o Senhor. Olha, eu sou testemunha de como ele pregou corajosamente lá na cidade o nome de Jesus. E quando agora o Barnabé, que é o filho da consolação, conhecido pelos apóstolos, ele apazigua isso e mostra credenciais de que Saulo tinha de fato se convertido, então agora ele estava liberado para viver entre os irmãos ali em Jerusalém. Esse dom de Barnabé de ser pacificador, de encorajador, não vai ser a última vez. Lá na frente, quando, capítulo 15, quando na segunda viagem missionária, Paulo ele quer levar
Barnabé quer levar João Marcos mais uma vez. E na primeira viagem, o Marcos, ele abandonou eles. Aí Paulo fala assim, não, Barnabé. Agora você está errado. Nós não vamos levar um desertor mais. Não vamos levar João Marcos. Ele não tem mais a nossa confiança. Eu não vou ler tudo. Verso 39 diz assim, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Barnabé, ele gosta de ficar do lado de pessoas e encorajar essas pessoas. E ele viu que João Marcos, ele tinha pisado na bola, mas esse jovem merece uma segunda chance. E ele estava certo ou errado aqui? Estava certo. Mais tarde, no final da sua vida, Paulo ele vai reconhecer que Marcos tem um ministério e é útil para o ministério e manda-o chamá-lo. Então Barnabé estava certo. Não é um líder perfeito. Uma vez Barnabé ele pisa na bola. Lá em Gálatas, pela dissimulação de Pedro, Barnabé, o filho da consolação, deixa-se levar ao ponto do apóstolo precisar repreender Pedro e corrigir a atitude de Barnabé. Mas, mesmo não sendo um homem perfeito, era um homem cheio do Espírito Santo, que fez grande diferença na vida dessa igreja de Antioquia. Por que eu falei bastante de Barnabé? É porque tem um ministério que é extremamente importante em uma igreja que muitas pessoas, quando ela está em crescimento, não dão valor. Mas Barnabé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, viu a graça de Deus. A igreja está crescendo. A mão do Senhor estava sobre eles. Um monte de gente se convertendo ao Senhor. Graças a Deus, a igreja está crescendo. O ministério está expandindo. Nós precisamos de algo. O que nós precisamos quando a igreja cresce? Infelizmente, meus irmãos, hoje, muita gente que vê pessoas se convertendo ao Senhor fica tão iludidos com números, que fala, nossa, a graça de Deus está transbordando e eu só quero números. Mas se essas pessoas não forem alicerçadas na palavra do Senhor, não forem direcionadas no caminho do Senhor, em breve, muitos daqueles que levantaram a mão e aceitaram a Cristo estão abandonando a fé. A igreja precisa crescer na graça e no conhecimento. Barnabé, dirigido pelo Espírito, ele olha aquilo e fica feliz. É exatamente isso. Encorajem vocês a seguir o Senhor. Mas tem uma coisa agora que eu preciso fazer. Eu preciso fazer uma viagem. Verso 25. Olha aí. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Veja que não é só as pessoas se converterem e ouvirem as boas novas do Evangelho. E isso é o primeiro passo. Pregar o Evangelho, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Tá, e depois que as pessoas aceitarem a Jesus? Agora elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser educadas. Que sensibilidade de Barnabé. E aí você vai perguntar, Abel, foi fácil essa viagem? Não, nem a primeira viagem dele vir para Jerusalém foi fácil, para chegar em Antioquia. E agora ele tem que fazer mais uma viagem. E aí eu te pergunto, por que ele vai a Tarso? Porque quando o Saulo, e eles queriam matar ele, Paulo, lá em Jerusalém, eles despediram ele e enviaram ele para onde? Para Tarso. Eu não sei aonde que esse cara está, mas eu sei que a última vez que eu soube notícia dele está lá em Tarso. E por que tem que ser o Saulo? Por que você não vai em Jerusalém e busca algum dos outros apóstolos? Porque eu sei que esse homem viu o Senhor Jesus Cristo. Eu sei do chamado dele. Deus o chamou como apóstolo para os gentios. E essa igreja aqui, ela está fundada. Tem muitos judeus, mas tem mais gentios aqui do que judeus. Saulo, ele é um homem consagrado a Deus e ele tem maturidade. Ele tem tanto conhecimento para ensinar judeus, cristãos, quanto gentios. É a cara dele esse ministério aqui, então eu vou lá. E ele foi, enviou uma viagem de muitos quilômetros, talvez mais de 500 quilômetros. E agora você pensa em
Em um lugar onde você não tem um ônibus, um avião para você pegar, você tem que ir ou a pé, ou navegando, ou no lombo de um animal. Procurar, e esse procurar aqui é investigar. Uma cidade é grande, eu preciso investigar. Não tem telefone, não tem mensagem para mim ver onde que esse cara está. Eu tenho que ir boca a boca. Você conhece Saulo? Já ouviu falar de Saulo? E até chegar, quando ele encontra, irmão, encontrei você, olha, tem uma obra para você. O que você tem? Tem uma igreja em Antioquia, que foi fundada por cristãos anônimos. E a graça do Senhor está habitando lá. A mão do Senhor está salvando pessoas. E nós precisamos de um mestre que ensine a palavra. Você não quer ir lá comigo? E nós vamos ficar ensinando. Um ministério de ensino naquela cidade. Provavelmente Deus já tinha falado com Saulo também. Alguns estudiosos falam que se passou mais ou menos desde que Saulo ele fugiu para Tarso até Barnabé ir buscar 6 ou 7 anos. E ele está lá no anonimato. Mas o chamado estava de pé. Ele estava se preparando ou pregando lá, tendo as revelações de Jesus. E agora chegou o momento de se colocar em prática. Então ele vem e a Bíblia fala que por um ano Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Um ministério que infelizmente é negligenciado nos nossos dias, mas que é tão importante. Eu tenho certeza, meus irmãos, do que eu estou falando. Uma igreja que não é nutrida com o ensino da palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo, a longo prazo ela mingua e morre, porque não tem nada que a sustente. Pegue grandes igrejas que no passado foram poderosas, que fizeram proezas, mas que não tiveram um ministério constante de ensino na palavra de Deus, com mestres que amam o Senhor e têm compromisso com a palavra. A longo prazo, essas igrejas minguam e elas são seduzidas ou por falsos ensinos, falsos mestres. Mas não vai ser isso que vai acontecer com essa igreja, porque teve um homem com sensibilidade, precisa. E vocês vão verem no capítulo 13, que nós vamos passar logo, que não nasceu só ali o Saulo e Barnabé. Tinha mais, desceram mais gente para lá, profetas, homens. Então ficou Antioquia, na realidade, ela virou uma sede mundial das igrejas que se espalharam para o mundo. Nós estamos no Ocidente agradecidos a Deus, porque um dia cristãos anônimos pregaram em Antioquia. Nós somos frutos dessa igreja. Mas Abel, somos mesmo? Somos. Porque essa igreja, futuramente, ela vai enviar Barnabé e Saulo para as viagens missionárias. Eles vão na primeira vez, na segunda vez, eles estão sem saber onde eles vão. Deus fala, não, vocês vão para entrar no Ocidente. E quando eles entram e pregam, então as boas novas se espalhou. Então todo o Ocidente, na realidade, se nós formos pesquisar, nós somos frutos da obra missionária de uma igreja lá em Antioquia. Então veja como o mistério de ensino é importante, porque vai muito além do que nós podemos pensar. Vai muito além das possibilidades, das agendas, dos mapas que nós fazemos de crescimento de igreja. O Espírito Santo é capaz de levar isso muito além, muito mais alto do que nós pedimos ou pensamos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E não parece que foi por causa dele. Nós estamos crescendo, a igreja virou uma referência, vamos dar um nome para nós? Não, nós somos cristãos. Não. Parece que foi de inimigos não convertidos ali, talvez gentios que não se converteram. Como era uma grande metrópole, agora nós vimos esse movimento crescer, esse movimento se expandir. Não é mais uma comunidade de 30, 40, 100, 200, 500 pessoas se reunindo, cresceu. O que é esse povo? Eu não sei quem é esse povo, eu só sei de uma coisa. Eles falam de Cristo, eles pregam sobre Cristo, eles anunciam Cristo. Tudo na vida dessa comunidade é sobre Cristo. Sério mesmo? Então eu já sei um apelido para ele.
cristãos. Nós vamos, de uma forma talvez debochando, tirando sarro, mas de uma forma que foi propícia, porque uma igreja que honra Jesus, que prega o sacrifício de Jesus, as boas novas de Jesus, que faz milagres pelo poder de Jesus, e tudo que eles conversam tem Jesus, então o apelido valeu, cristãos. E notem que isso não é novo no cristianismo. Os discípulos são chamados muitas vezes de discípulos, de seita do caminho, a seita dos nazarenos, são chamados de testemunhas de Cristo, mas cristãos, pela primeira vez é aqui, e a única outra vez no Novo Testamento é lá na carta de 1 Pedro. Não se envergonhe de serem chamados por esse nome de cristãos, quando vocês sofrerem fazendo o que é certo. Então, um apelido que pegou, sabe? O apelido de Barnabé pegou, filho da consolação, e esse apelido aqui também pegou. Hoje, toda a comunidade que serve ao Senhor Jesus como discípulo, eles são chamados de cristãos. E esse primeiro nome foi dado lá numa cidade, onde cristãos anônimos a fundaram, chamada Antioquia. Seguindo ainda, verso 27. Nesses dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse uma grande fome que sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Uma igreja, para ser direcionada por Deus, ela tem que ter algumas coisas. Primeiro, ela é formada de cristãos. Ela tem que ter coisas essenciais. Primeiro, pregar uma mensagem que salva, as boas novas de Jesus. Ela tem que ter mestres que ensinam corretamente a palavra de Deus. Tudo isso a Antioquia tinha. Barnabé e Saulo estavam lá por 1 ano. Agora tem uma coisa fantástica. A igreja tinha, pelo menos de visita, profetas que anunciavam a palavra do Senhor. Esse profeta Ágabo, aqui ele aparece mais uma vez e ele anuncia algumas mensagens que são futuristas. Os profetas não anunciam somente mensagem futurista. Eles exortam o povo, eles consolam o povo, às vezes eles levam mensagem dos apóstolos ou cartas, né? Mas esse profeta Ágabo, ele tinha um dom, às vezes, dado por Deus, em algumas ocasiões, de revelar o futuro. E isso aqui é uma coisa que ele revelou. Vai vir uma grande fome, e realmente essa fome veio. Lucas fala que ela veio sobre todo mundo. E os cristãos de Jerusalém começaram a padecer. E essa igreja de Antioquia tinha recursos. E mais do que rapidamente, elas falaram, não. Do mesmo jeito que Jerusalém veio até nós pregando o evangelho, agora nós vamos enviar os recursos. E eles contribuem. Enfiam a mão no bolso e contribuem generosamente para levar aos nossos irmãos que estão na Judéia. Nós fomos abençoados espiritualmente. Nada melhor, Paulo ele vai falar isso mais tarde, né, do que suprir as necessidades dos nossos irmãos. No domingo passado, eu estava na segunda-feira ali na casa da Neuza e ela me fez a pergunta assim: Abel, você sabe quanto deu a oferta? Eu falei, não sei. Chuta! Eu chutei. Eu vi, errou. Chuta mais um, eu chutei e errei. E foi muito acima do que eu imaginei. Não sei se foi acima do que o pastor imaginou, do que a Neuza imaginou. Mas sabe quando a graça de Deus opera? Ela faz isso. Cristãos, nossos irmãos que estão do outro lado do mundo, nós sentimos a necessidade. E a igreja se compadeceu. A igreja se compadeceu ao ponto de nós vamos contribuir. Contribuíram. E a oferta foi generosa. E eu tenho certeza que foi uma oferta que agradou o coração de Deus. E eu acho que nós devemos caminhar por esse sentido. E é por isso que eu escolhi essa mensagem. A mensagem está falando de uma igreja que foi fundada e foi muito eficaz na obra missionária. Ela fez serviço social, maturidade cristã, propagação do evangelho, e agora está suprindo a necessidade dos nossos irmãos. E eles perguntam assim, é só isso? Tem mais? Tem mais. Sabe por quê?
mexe com o coração ver irmãos nossos que não têm o que comer do outro lado do mundo, como a irmã Débora, que às vezes eu faço uma comida com folha de mandioca, o irmão Jonathan, que está trabalhando para suprir a necessidade, porque se ele for no culto ele não consegue trabalho. Dói o coração, você fala, não, meu Deus, olha, eu estou bem aqui, eu preciso ajudar. E realmente é isso que Deus quer. Mas tem mais para nós fazer. E o que é, Abel, mais? E aqueles que estão lá também e ainda não são cristãos. E aquelas pessoas que estão lá, que são escolhidas de Deus, que foram predestinadas, mas que ainda nunca ouviram o Evangelho. Esses, graças a Deus, ouviram e estão mesmo fracos, estão fortes, fogem de um lugar para o outro, mas estão não negando o Senhor. Mas tem muitos ainda que serão nossos irmãos que nunca nem ouviram falar as boas novas do Evangelho. E aí eu fico pensando que Barnabé vendo, o que você sentiria? Você está numa igreja cheia de Deus, cada culto, cada palavra, cada ensino. Quem vai pregar hoje? Hoje é Barnabé. Ai, eu quero ouvir. E hoje, quem é? Hoje é Saulo. Ele vai Gente, vocês têm ideia de se ouvir uma escola dominical, um domingo? Fala aí, Saulo, por 3, 4 horas. E aquela igreja está sendo nutrida. E Barnabé está vendo tudo aquilo. Os cristãos cheios de Deus, crescendo, a igreja prosperando. E eu acho, esse é um pensamento que eu acho, no coração de Barnabé, fala assim, Senhor, que lindo ver isso, que maravilhoso ver isso, eu estou vendo muito do que eu vi em Jerusalém, uma cidade gentílica. Senhor, isso não pode ficar só aqui em Antioquia, isso não pode ficar só em Jerusalém, em Samaria, tem tantas pessoas que nunca viram o seu trabalhar, tem tantas pessoas que nunca viram nada da mão poderosa de Deus agir. Senhor, nos leve para outros lugares. Senhor, ajuda essa igreja aqui a ser um campo missionário. Meus irmãos, e isso estava no coração de Deus. Quando nós lemos o capítulo 13, diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Que time! Você imaginou? A liderança na nossa igreja é maravilhosa. É uma palavra melhor do que a outra, Raíssa. Você sai da escola dominical, tem um culto, nós não temos falta de homem cheio de Deus aqui nessa igreja. Vai ficar tudo aqui isso? Não. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Senhor, o Senhor nos abençoou tanto essa igreja. Agora, Senhor, nós queremos também ser bênção para outros povos. Uma igreja missionária, uma igreja que envia homens e mulheres para qualquer lugar do mundo, porque eles entendem, essas boas novas não podem ficar somente conosco. Tem muitas outras pessoas que necessitam disso. Tem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Eu quero caminhar para o final, para a nossa conclusão. Eu não sei se você já ouviu o nome de um homem. A Neuza falou muito do irmão André na aula, no culto passado. Eu não sei se você já ouviu falar de um irmão, um pastor chamado Oswald Smith. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo, de poder, que desde a sua conversão, quando ele se entregou para Cristo, ardeu o coração dele na obra missionária. E ele queria levar o Evangelho. Ele se envolveu em algumas missões, pregou em muitos lugares. Problemas de saúde graves, ele
as missões não aceitavam ele para ser missionário, então Deus abriu uma outra porta. Por que você então, que não pode ser enviado, não seja um agente para enviar outros? E isso foi o que moveu a vida dele até os últimos dias da sua vida. Porque quando nós lemos textos como esse, você pode pensar aí no banco: ah, Bel, a igreja foi tão abençoada lá, né, naquele início, mas será se teve algo parecido aí no decorrer da história da igreja? Esse homem, Oswald Smith, ele morreu em 1986. E ele fez grandes coisas por meio da obra missionária. Tenho alguma apresentação aqui que eu selecionei para falar um pouquinho sobre ele. Por exemplo, homens como Billy Graham vão falar sobre ele e vão falar um pouquinho do ministério do irmão Oswald Smith. E eu quero que você conheça um pouco da sua obra. Oswald Smith foi, sem qualquer sombra de dúvida, usado pelo Espírito Santo para escrever este verdadeiro tesouro destinado a todas as pessoas vocacionadas e chamadas por Deus para o ministério da palavra. Ele teve raízes ministeriais muito valiosas, principalmente evangelizando as tribos indígenas no noroeste do Canadá, sua pátria. Depois, como promotor da Sociedade Bíblica Canadense, onde obteve grande sucesso vendendo e distribuindo Bíblias. Visitando várias cidades de seu país, com o passar do tempo, ele se tornou um verdadeiro apóstolo para as suas próprias comunidades, para as suas províncias em Ontário, para o Canadá e para o resto do mundo. Oswald Smith fundou e dirigiu a Grande Igreja dos Povos em Toronto, no Canadá. Na aula passada, o Ziel ele estava falando um pouco do ministério do Oswald Smith. Ele conheceu um pastor que foi visitar a sua igreja quando ele estava abarrotada de gente em Toronto, essa igreja que ele fundou. E o relato que ele nos dá é que quando ele chegou lá, ele viu era grande, mas simples, meio que precisando de uns reparos, assim, a igreja não estava, o prédio físico. Mas quando ele ficou sabendo no ministério do Oswald Smith, ele tinha missionários, mais de 150 em todo o mundo. A igreja arrecadava milhões de dólares e eram investidos no campo missionário. Esse irmão falou que quando ele estava lá, Oswald Smith, ele teve uma licença, ele queria uma licença da igreja. Aí ele falou, ele vai ter uma licença por mais de um ano. Mais de um ano o pastor vai ficar afastado? Ele vai. Sabe o que ele fez? Por mais de um ano, visitando cada missionário que era enviado por essa igreja em cada país e fortalecendo cada um deles. Quando você vê um homem fazendo uma obra como essa, você fala, não, tem algo aí que eu preciso conhecer. Seguindo, Oswald Smith fundou e dirigiu grandes igrejas, a Grande Igreja do Povo em Toronto, Canadá. Esta igreja foi e continua sendo uma das mais importantes congregações missionárias do mundo. Sob a direção deste homem de Deus, ela enviou e sustentou centenas de missionários. Tudo isso graças à visão que Oswald Smith tinha da tarefa suprema da Igreja de Jesus e as ofertas generosas de membros despertados e incentivados para missões. Em terceiro lugar, Oswald Smith foi um instrumento usado por Deus para despertar o mundo ocidental para a necessidade perene de evangelização e missão. Com sua decisão à causa missionária, ele abriu os olhos de muitos crentes para a responsabilidade de se alcançar o mundo não alcançado com a mensagem do amor de Deus. Seu lema era: tem alguém o direito de ouvir o evangelho 2 vezes, quando há tantos no mundo que não ouviram nem sequer uma vez? Tive o privilégio de conhecer pessoalmente o autor desta obra. Sua mensagem falada serviu de inspiração e incentivo para mim, para a minha própria vida. Por isso, recomendo a todos os evangélicos do Brasil a leitura e a divulgação dessa preciosa obra. Quem escreveu isso foi o pastor Colenda Lemos. Todos os seus livros foram escritos em resposta à necessidade que determina nosso trabalho. Evangelizemos o mundo, o homem que Deus usa,
mostra como a paixão pelas almas é um testemunho sobre a intervenção de Deus em favor de um mundo que, sem sua graça, perece. Esse clamor universal de seu coração levou o autor a realizar um ministério de evangelismo em muitas regiões do mundo. Em sua pátria, cada membro de sua igreja sentia o pulso e a paixão desse guerreiro de Deus. Sua igreja contribuiu para o sustento de centenas de missionários. O povo de sua igreja tem contribuído com muitos milhões de dólares para a causa de Cristo. Como homem, sua total consagração à causa de nosso Senhor Jesus Cristo e o avanço do seu reino injetaram nova esperança, coragem e inspiração a milhares de jovens pregadores. Sua piedosa vida de oração e sua vida cristã cheia do Espírito Santo foram uma bênção para multidões. Ninguém podia ficar em sua presença por 5 minutos sem receber o calor das chamas de sua alma. Como homem, ele exemplifica a paixão pelas almas. Parece que apenas uma vez em cada geração, Deus ergue um homem com tantos dons e talentos. A paixão impulsionadora da vida desse homem sobreviverá através das gerações vindouras. Caso Cristo ainda se demore, certamente nenhum homem dos nossos dias esteve mais qualificado para escrever acerca da paixão pelas almas. Ao ser relançado em público esse livro, a nossa oração sincera é que outras pessoas sejam igualmente inspiradas por tão grande responsabilidade e visão e por uma paixão tão fervorosa. Quem escreveu isso foi o Dr. Billy Graham. Eu termino dizendo que em uma igreja abençoada nós temos tudo isso, mas o mais importante é que o nosso coração queime pelas almas que nunca ouviram o evangelho que nós tanto amamos. E que, se Deus permitir e quiser, e que sua mão poderosa estiver sobre nós, que Ele prepare e envie pessoas dessa igreja, Cristã da Trindade de Cosmópolis, para ser bênçãos também para outros lugares do mundo onde ninguém ainda ouviu o evangelho, ou necessita tanto de homens e mulheres para propagar a mensagem salvadora. Que Deus nos ajude e nos guie. Em nome de Jesus é que nós agradecemos. Vamos orar?